Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre infraestrutura de redes. Basicamente, a infraestrutura de redes permite a comunicação entre os processos em um sistema distribuído. Então, os sistemas distribuídos, eles utilizam uma infraestrutura de rede de computadores para fins de comunicação, ou seja, troca de mensagens entre os processos que compõem o sistema distribuído. As redes de computadores são baseadas na comutação de pacotes. Então, as mensagens que são trocadas pelos processos que compõem o sistema distribuído, elas são fragmentadas em pacotes. Esses pacotes são encaminhados de um nó de origem até um nó destino pela rede. Cada nó possui um endereço de identificação na rede que é conhecido como endereço IP. A rede na qual a internet se baseia é uma rede operada pelo protocolo IP. E aí os roteadores são os elementos que organizam a infraestrutura de comunicação dessa rede IP. Eles são nós de infraestrutura que mantém uma base de informação distribuída. São as tabelas de rota, e a partir das tabelas de rota, os roteadores conseguem encaminhar pacotes IP de um nó origem até um nó destino na rede. Os dispositivos computacionais dos sistemas distribuídos, aqueles que estão conectados na rede, são referidos como hosts. Hosts por abrigar processos de aplicação. Então, eles fazem o host desses processos, que trocam mensagens entre si para prover algum serviço computacional. Os sistemas operacionais nos hosts oferecem um ponto de contato entre um processo que faz parte do sistema distribuído e a infraestrutura de comunicação de rede. Então, o sistema operacional oferece uma API, uma interface de serviço de comunicação, que é designada por sockets para a troca de mensagens entre os processos do sistema distribuído. Então, a rede, em vez de construir circuitos físicos dedicados, ela se limita a encaminhar pacotes IP de um nó origem para um nó destino na rede. Tem-se que o termo protocolo é usado para se designar um conjunto bem conhecido e definido de regras a serem usados entre os processos que se comunicam em uma rede de computadores. Então, por exemplo, um sistema web cliente-servidor, ele utiliza o protocolo HTTP para estruturar a comunicação entre os clientes e os servidores web. Um sistema peer-to-peer para troca de arquivos, ele já utiliza um outro protocolo chamado BitTorrent entre os hosts, mais especificamente entre os processos que estão nos hosts, para essa finalidade, a finalidade de troca de arquivos, através da rede peer-to-peer. Então, o protocolo de aplicação, ele muda conforme a aplicação. Cada host na rede recebe o número IP, que vai identificar esse host na rede.
e permite que os dados sejam direcionados para esse host, a partir de qualquer outro host de origem. Então, o endereço de rede IP é um identificador numérico que permite que a rede localize um host na rede. Então, toda a comunicação entre hosts é dada pela rede IP, que é estruturada pelos roteadores. Os roteadores têm as tabelas de rota e eles conseguem encaminhar pacotes de host origem para host destino, ambos identificados por um endereço IP. Então, os roteadores compõem os nós intermediários da rede e são responsáveis, através das tabelas de rota, que compõem a base de dados dos roteadores, por encaminhar pacotes IPs dos hosts origem até os hosts destino. Porém, quando a carga em um host destino aproxima-se de uma capacidade máxima de processamento nesse host, ou seja, tem muito pacote sendo destinado para esse host destino simultaneamente, então ele recebe uma carga bem alta, começam a ser criadas filas de espera nos hosts de origem, que estão tentando enviar pacote CP para esse host destino. Então os hosts de origem começam a enfileirar pacotes, porque está acontecendo um congestionamento no host destino. Então o controle de congestionamento começa a ser empreendido nos hosts de origem, tal que esses hosts que estão transmitindo para um destino congestionado sejam informados sobre o congestionamento no host destino. E aí esses hosts de origem diminuem as suas respectivas taxas de transmissão de pacotes. E ao reduzirem a taxa de transmissão endereçada ao host destino congestionado, tem-se o intuito de diminuir o congestionamento no host destino. Então, essa parte aqui de controle de congestionamento, em conjunto com o que foi escrito sobre a rede IP para a comutação de pacotes, enviar pacotes de host IP origem para destino, é o que define a principal característica da infraestrutura de comunicação. E aí o processo que está abrigado num host, processo de aplicação, ele vai se conectar ao sistema operacional que vai oferecer o serviço de comunicação para ele, ou seja, vai oferecer um ponto de contato entre o processo e a infraestrutura de comunicação. Então, tem-se que os processos que se comunicam em um sistema distribuído se conectam via sistema operacional no seu host hospedeiro através de endpoints de contato. Esses endpoints permitem que a transmissão de dados seja endereçada para um processo destino específico. Então, ocorre uma comunicação de um endpoint no host de origem até um endpoint no host de destino. Esses endpoints são conhecidos como portas. São portas dos sistemas operacionais. Portas porque são as passagens para a infraestrutura de comunicação. Então, assim os processos se conectam ao sistema operacional do seu host através de portas de comunicação
que oferecem acesso à rede de comunicação. Então, na prática, você tem um processo cliente enviando mensagens por um processo destino. O processo cliente está conectado numa porta do sistema operacional do host que abriga esse processo cliente, e o processo destino está conectado numa outra porta do host que abriga o processo destino. Bem, um primeiro exemplo de sistema distribuído é um sistema que utiliza um serviço web cliente-servidor. Esse sistema conecta navegadores web em diversos clientes com servidores web em alguns hosts distintos. Então, você tem os hosts abrigando os clientes web, que são os navegadores, e outros hosts abrigando os servidores web, que vão processar as requisições web feitas pelos clientes. Então, os servidores web respondem às requisições web feitas pelos clientes. As transações web entre clientes e servidores ocorrem através do protocolo HTTP. Ele possui verbos como GET e POST para definir as operações que são solicitadas pelos clientes aos servidores. Então, os clientes web utilizam numa requisição a um servidor web um determinado verbo associado ao protocolo HTTP, que vai revelar a intenção do cliente com relação ao servidor web. Um exemplo mais sofisticado de sistema cliente-servidor web, em um exemplo mais sofisticado, pode-se pensar que cada servidor web em um dado host distinto, um servidor web de aplicação. Você teria vários servidores web para a mesma aplicação, cada servidor em um host diferente. Esses vários servidores se comunicam com um banco de dados e um mesmo servidor de arquivos. Então, o mesmo banco de dados, o mesmo servidor de arquivos, o banco de dados e o servidor de arquivos, cada qual em um host distinto dos hosts dos servidores web e dos hosts dos clientes web. Então, o servidor web de aplicação, o banco de dados, o servidor de arquivo, em conjunto com os clientes web, vão compor um sistema web distribuído por entre vários hosts que se interligam através de uma rede IP. Então, a rede IP está oferecendo essa infraestrutura de comunicação. Cada processo se conecta no sistema operacional através de uma porta e o sistema operacional oferece uma API de serviço de comunicação para o processo. Então, nesse caso, o browser de cada cliente estará em um endpoint distinto, cada servidor de aplicação web estará em um outro endpoint distinto, o banco de dados num terceiro endpoint distinto, servidor de arquivos num quarto endpoint distinto. Por fim, pode-se utilizar um quinto endpoint que vai concentrar todas as requisições web feitas pelos clientes web e então distribuir a carga de requisições web por entre diversas instâncias do servidor web, cada instância presente um host distinto. Então, isso aqui é um típico caso de um quinto elemento, conhecido como load balance,
ele vai receber as requisições web de todos os clientes e ele que vai distribuir a carga pelos vários servidores web. E esses servidores web vão estar conectados a um banco de dados e um servidor de arquivos. Esse é o típico perfil das aplicações cliente-servidor web. Então, esse nó adicional ele oferece um serviço de load balance por entre os servidores web para os clientes web, possibilitando maior escalabilidade e maior tolerância a falhas no sistema distribuído. Tem-se que toda a comunicação entre os clientes web e os servidores web passarão por esse nó adicional, que faz load balance, e vai funcionar como uma ponte entre os clientes e os servidores web. Se toda a comunicação entre clientes e servidores convergir para hosts intermediários, tais como esse, você pode ter mais de um host de load balance, recebendo as requisições dos clientes, por exemplo. E, além de load balance, esses hosts que concentram as requisições do cliente podem executar outras tarefas. Então, se toda a comunicação passa por esses nós adicionais, que funcionam como uma ponte entre clientes e servidores web, tem-se que essa comunicação entre clientes e servidores converge para hosts intermediários que abrigam diversos serviços de pré-processamento. Tem-se que esses hosts intermediários vão compor um middleware. Esse middleware vai organizar a interface entre clientes e servidores web. Então, eles vão ser equipamentos intermediários, vão estar no meio entre os clientes e os servidores. E eles vão compor uma camada de middleware para essa comunicação. Um segundo exemplo de sistema distribuído é o serviço de troca de arquivos em uma rede peer-to-peer via protocolo de aplicação BitTorrent. Então, cada peer será um processo abrigado por um host distinto na rede, porém todos esses processos vão possuir as mesmas funcionalidades. Isso é característico das redes peer-to-peer. Cada peer tem o mesmo aplicativo rodando no peer. Porém, se houver supernós, porque o peer será um nó, se houver supernós abrigados em hosts diferentes aos peers, que oferecem algum tipo de serviço para que esses peers possam se comunicar, tem-se que a rede peer-to-peer também vai apresentar um middleware composto por esses supernós para organizar a comunicação entre os peers, que são os nós. Isso tudo ocorrendo respaldado por uma rede peer. Então, em sistemas peer-to-peer, cada peer ocupa um host destino na rede. A base de dados que serve aos peers se mantém distribuída pelos peers. Pode não ser necessário a presença de um middleware para coordenar a comunicação dos peers. Então, um segundo exemplo de rede peer-to-peer, nós temos as transferências de criptomoedas, onde o banco de dados que registra as transações entre os usuários é distribuído pelos peers, sendo designado por blockchain, cadeia de blocos. Esse blockchain é uma maneira específica de se organizar um banco de dados totalmente distribuído. Porém, um conjunto de supernós, designados por mineradores, vai existir
nessa rede de transferência de criptomoedas peer-to-peer. Então, esses mineradores oferecem serviços aos peers, aos nós, compondo o middleware. E o objetivo deles é validar as transações que ocorrem na rede de criptomoedas. Então, a principal vantagem do sistema distribuído reside na escalabilidade do sistema. Então, você pode escalar o sistema caso necessite de mais poder de processamento de uma forma bem mais simples. Então, se um dado serviço estiver congestionado por alta demanda, somente o host que abriga esse serviço precisará ser escalado. Isso torna mais fácil a escalabilidade. E uma segunda vantagem considerável reside no fato de que pode-se obter uma tolerância a falhas tal que a disponibilidade no sistema pode se aproximar de quase 100%. Para resumir, tem-se que a comunicação entre os processos de aplicação em sistemas distribuídos ela pode tanto ocorrer no mesmo host, então você ter vários processos todos abrigados no mesmo host, ou por entre hosts distintos na rede. Nesse caso, a infraestrutura de rede P vai dar suporte à comunicação entre os processos que estão distribuídos por entre hosts distintos. Se a comunicação acontecer no mesmo host, quem dá suporte a essa comunicação é o sistema operacional nesse host que abriga os processos que estão nesse host. Então, entender como ocorre a comunicação entre processos é um requisito fundamental para a compreensão do funcionamento dos sistemas distribuídos.